Outro destaque desta quarta-feira, o advogado do senador Flávio Bolsonaro, Frederic Vassef, disse que o filho do presidente, investigado por movimentações financeiras atípicas identificadas pelo COAF, é inocente e foi vítima de ataques da mídia brasileira. Em entrevista hoje ao Jornal da Manhã, ele refutou ainda a afirmação de que Flávio estaria tentando se esquivar do processo ao pedir a anulação das investigações do caso Queiroz. Vassef ressaltou que tem convicção de que houve um tratamento diferenciado com o senador, uma vez que já foi provado de forma cabal e documentada que não existe nenhum tipo de ilegalidade. Questionado sobre o motivo de pedir a suspensão das alegações, o advogado lembrou que Flávio é investigado há 1 ano e meio e nada foi encontrado e que suas informações foram obtidas de forma ilegal e por isso seu papel é denunciar. Começo essa com você, Constantino, vai lá. Olha, ele é advogado de defesa, seria estranho se ele não fizesse essa defesa, né? Mas é sempre curioso que ataca o mensageiro, né? Ele culpou a imprensa, a mídia, por focar muito no Flávio. Isso era exatamente o que o PT fazia, né? A culpa é da mídia, a culpa é da imprensa. Isso não convence mais ninguém. O que a gente quer é respostas a dados inconvenientes, para dizer o mínimo, que vieram à tona, né? Envolvendo lá o Fabrício Queiroz e a suspeita de rachadinha e tudo mais no gabinete do Flávio. Quando ele falou dos outros que o COAF revelou ali, que movimentaram inclusive muito mais dinheiro, ele disse que em todas as entrevistas que ele fez até hoje, ninguém sabia o nome de um único assessor que não o do Flávio. E aí o Tiago, apresentador do Jovem Pan, leu lá alguns nomes, né, e ele teve até que se retratar, dando os parabéns à Rádio Jovem Pan depois. Mas veja, por que o interesse maior com o Flávio? Isso é uma coisa evidente também, que desde o início eu usei para rebater esse tipo de acusação. Por que só falam do Flávio? É óbvio que o Flávio é mais relevante porque ele é filho do presidente da República e eles foram eleitos, os Bolsonaro, com uma narrativa de pureza ética, né? Quase uma coisa jacobina, de Robespierre, o incorruptível que vai bater de frente com todo o sistema para purificá-lo, né? Essa era a mensagem que foi vendida durante a campanha, uma mensagem um tanto forçada e perigosa, na minha opinião, né? Porque esse tipo de imagem sempre decepciona e cria também uma sensação de que vale atropelar regras e tudo mais se for para punir os corruptos, né, do sistema, e ignorando-se o risco de o próprio poder corromper aquele que se diz o purificador, né, conhecer muito pouco da natureza humana. Mas ele está no papel de advogado de defesa, esse é meu ponto, né? Não esperava nada diferente dele. Tentar desviar a atenção para a mídia é um truque velho e conhecido, mas que não surte mais o devido efeito. E o que nós queremos agora é entender por que o Flávio se teme tão pouco assim, está agindo tanto para dificultar as investigações que nada comprovaram, segundo o advogado de defesa, né? Então vamos permitir as investigações que ele, senador, está tentando tanto, com o auxílio do seu advogado de defesa, asfixiar. Isso é que levanta mais suspeita ainda. Vera. A única coisa que eu concordo no que o advogado falou é que é claro, é evidente que houve um tratamento diferenciado para o Flávio Bolsonaro. Veja, ele não tinha foro no Supremo Tribunal Federal quando dos fatos investigados. Ele era um deputado estadual. Portanto, o seu foro era no Tribunal de Justiça lá do Rio de Janeiro. Conseguiu uma decisão, primeiro, do presidente do Supremo durante o recesso, que paralisou não só o caso dele, como todos os casos que tivessem relatórios do COAF e da Receita como origem. Depois conseguiu uma reiterada decisão por parte aí do ministro Gilmar Mendes, mandando parar geral, não só o fornecimento de informações via relatório. Nem o TJ pode julgar nem habeas corpus ligados ao caso. Ele diz que restou provado que, de forma cabal e documentada, que não existe nenhum tipo de ilegalidade. Cadê? Cadê esses documentos que o doutor Vassef está se referindo e que a gente não sabe, ninguém sabe e ninguém viu? Em vez de vir a público e fazer esses esclarecimentos, tendo inclusive a tribuna do Senado como palanque para fazê-lo, ele prefere ficar indo reiteradamente até o Supremo para parar o processo no tapetão. E ele diz que faz 1 ano e meio e nada foi encontrado, isso veio a público em dezembro do ano passado, portanto não faz 1 ano e meio ainda, pelo menos não o procedimento aberto e ao
opinião pública ainda se pergunta o que eram aquelas altas somas de recursos depositadas na conta do Fabrício Queiroz por assessores, por cônjuges, por enfim, tudo passava pela conta dele. Ele já disse que pagava coisas das campanhas do Flávio Bolsonaro, o próprio Flávio Bolsonaro fazendo saques em dinheiro, fazendo depósitos. Então isso tem sim de ser esclarecido, porque tem toda a cara de rachadinha, que é um expediente bastante conhecido da velhíssima política, e, além do que, tem um componente de envolvimento desse gabinete com a milícia, que também é algo que se está tentando esconder com todo esse estratagema de guerra indo ao Supremo para parar toda e qualquer investigação. Josias. O doutor Frederic Vassef, o advogado do Flávio Bolsonaro, ele afirma que o cliente dele foi investigado à margem da lei por promotores que quebraram os seus sigilos fiscal e bancário de forma ilegal. Declara, de resto, que o Flávio Bolsonaro recebeu um tratamento impróprio da imprensa, que o pendurou injustamente nas manchetes como um culpado. Esse tipo de afirmação, quando chega desacompanhada de evidências, não se parece com uma defesa. Ao contrário, evidenciam a existência de mais um investigado indefeso. O próprio Flávio Bolsonaro já tinha dito em notas e entrevistas que a quebra dos seus sigilos a coisa não passaria de uma manobra de investigadores inescrupulosos para atingir não apenas ele, mas o governo do pai dele. E ele alegou que estava sendo vítima de perseguição política. Diante de argumentos assim, o essencial é a gente voltar aos fatos. O que é que temos de fatos? O primogênito do presidente entrou nessa fogueira depois que o COAF pilhou movimentações financeiras suspeitas na conta do auxiliar dele, o Fabrício Queiroz, coisa de 1,2 milhão de reais. Isso em um ano, em 3 anos, coisa de 7 milhões de reais. Num depoimento por escrito, o Queiroz admitiu que se apropriava de pedaços dos contra-cheques dos servidores do gabinete do Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. Ele alegou que usava essa verba para contratar prestadores de serviços nas bases eleitorais do Flávio Bolsonaro, mas não conseguiu demonstrar isso documentalmente. O COAF também farejou, é bom que se diga, não foi só o Queiroz, também farejou 48 depósitos de R$2 mil na conta do próprio Flávio, depósitos feitos no caixa eletrônico, dinheiro vivo, numa cidade como o Rio de Janeiro. Flávio Bolsonaro tem esse hábito primitivo de andar com dinheiro vivo, que ele tira debaixo do colchão e coloca no caixa eletrônico. Descobriu-se também que o Flávio Bolsonaro realizou uma série de transações imobiliárias esquisitas, com elevação exponencial de patrimônio. Por enquanto, todos os esforços do Flávio e do seu defensor foram no sentido de abafar a investigação. Alega-se que tudo não passa de invenção de promotores ideológicos, mancomunados com servidores inescrupulosos e a extrema imprensa, como eles se referem aos jornalistas. Não deixa de ser uma tática. O problema é que essa estratégia embute uma dose grande de cinismo e submete os seus autores, o Flávio, o advogado, o próprio Bolsonaro, ao risco de sofrer processo por plágio. Porque essa mesma tese de perseguição foi adotada por gregos, PMDBistas, troianos, petistas, e não deu certo. Então, acho que era bom adotar uma outra tática, talvez colocar num prato da balança meio quilo de elementos, de documentos, algo que consiga constituir uma defesa. Fala, Vera. Nessa coisa aí das incoerências todas, chamou a atenção que o Gilmar Mendes, que é sempre o alvo preferido dos bolsonaristas, passou incólume com essa decisão que ele deu, né, a respeito do Flávio Bolsonaro. A mãe dele não foi admoestada, nem ele, ninguém foi xingado pelos bolsonaristas. Passou todo mundo ileso.